Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa quarta parte de nossa quarta aula de epístolas paulinas e gerais. E agora estaremos verificando o livro de 2 João. Já falei na parte anterior que João escreveu 1 João, 2 João, 3 João, escreveu o Evangelho de João, escreveu o livro de Apocalipse. O autor é o apóstolo João. A data, cerca aí do ano 90 depois de Cristo. Aí vem a pergunta, por que foi escrita? Para advertir uma senhora cristã e hospitaleira a não atender a falsos mestres. Eu acho interessante isso. João ele usa o termo senhora eleita e se despede a sua irmã, senhora eleita. Alguns compreendem que João ele está usando um código ao se referir à igreja do Senhor. Ocasião e objetivo. 2 João se preocupa com a relação da verdade cristã com a hospitalidade estendida àqueles mestres que viajam de igreja para igreja. Normalmente se abusava de tal hospitalidade. Os falsos mestres, provavelmente do mesmo grupo que é tratado em 1 João, estavam confundindo a comunhão dos crentes. Portanto, João, ele deu instruções sobre quais mestres itinerantes acolher e quais recusar. Os verdadeiros cristãos que podiam ser reconhecidos pela ortodoxia de sua mensagem são dignos de ajuda. Mas os mestres heréticos, os falsos mestres, especialmente aqueles que negavam a encarnação do Verbo, devem ser rejeitados. O conteúdo dessa segunda epístola, João estimula a senhora eleita a continuar mostrando hospitalidade, mas também adverte e previne contra o abuso da comunhão cristã. Por toda a epístola, ele ressalta a verdade como a base e prova da comunhão. Em especial, ele insiste em uma crença correta, levando em consideração a encarnação de Cristo e acusa aqueles que rejeitam essa realidade de terem ido além da doutrina de Cristo. Ele incita os leitores a ficarem perto de Cristo, mantendo-se fiéis na verdade. Aquela luta que nós já falamos, de João contra o gnosticismo. Esboço de 2 João. Nesse esboço nós temos a introdução, que é versículo 1 ao versículo 3. Temos o primeiro ponto, que é o elogio pela lealdade passada, versículo 4. Temos o segundo ponto, exortações, que vai do versículo 5 ao versículo 11. Quais exortações? Para amar o próximo, para rejeitar o erro. E temos o fechamento com a conclusão, versículo 12 ao versículo 13. É uma carta curtinha, com 13 versículos. Leia, releia, analise. O livro de 3 João. O autor
o apóstolo João. A data, cerca do ano 90 depois de Cristo. Aí vem a pergunta, por que que essa carta foi escrita? Para elogiar o irmão Gaio por ter recebido esses trabalhadores cristãos que dependiam inteiramente da hospitalidade dos crentes e para denunciar a falta de hospitalidade e a tirania de um outro irmão chamado Diótrefes. Ocasião e objetivo. Enquanto, em 2 João, os heréticos itinerantes estavam perturbando a fé dos cristãos, nesta carta, os genuínos mestres da verdade estão fazendo um circuito de igrejas. Na carta anterior, João proibiu a hospitalidade para os falsos mestres. Aqui, ele estimula a hospitalidade. Entretanto, Diótrefes, uma pessoa dominante em uma das igrejas, se opôs à autoridade de João. Além disso, ele recusou a hospitalidade aos missionários viajantes e proibiu os outros de recebê-los, excomungando-os quando eles o faziam. João, ele escreveu para estimular o irmão Gaio em sua generosidade, para repreender Diótrefes por sua conduta nada caridosa. O esboço de 3º João é o seguinte: nós temos a saudação, que é o versículo 1, temos o primeiro ponto, que é a mensagem a Gaio, versículo 2 ao versículo 8. Dentro desta mensagem a Gaio, nós temos oração por sua saúde, é o versículo 2, recomendação para a adesão à verdade, recomendação para a sua hospitalidade. E o segundo ponto, condenação à arrogância de Diótrefes. Terceiro ponto, elogio a Demétrio. E nós temos a conclusão no versículo 13 e versículo 14. Leia, analise, verifique, se preencha do conhecimento das Escrituras. Nosso próximo ponto, o livro de Judas. Eu já citei aqui, e esse Judas é o Judas, irmão do Senhor Jesus. O autor, Judas, data cerca aí do ano 65 ao ano 80 depois de Cristo. Aí vem a pergunta, por que essa carta foi escrita? Para adverti-los contra os apóstatas dentro da igreja, aqueles que, embora tendo negado a fé, ficaram ainda como membros da igreja. Eles negaram a fé, mas continuavam ali frequentando os cultos e influenciando os irmãos. A autoria. O autor se identifica como Judas, irmão de Tiago. Provavelmente o Tiago, que era irmão de nosso Senhor Jesus, e líder da igreja de Jerusalém. Está aí as passagens bíblicas. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, menciona Judas
como um irmão do Senhor. Antecedentes: Judas mostrou urgência em seu propósito de advertir uma comunidade desconhecida de cristãos contra os falsos mestres. Como em 2 Pedro, esses falsos mestres, falsos líderes, são sensuais, pervertem a verdade e são destinados ao julgamento divino. Eles são chamados de adormecidos, como se fossem mortos na fé. No versículo 8, e são expostos por não terem o Espírito. No versículo 19, a última referência insinua que os falsos mestres representavam a eles mesmos como aqueles que tinham o Espírito. Eles falam, nós temos o Espírito Santo. Eles representando a si mesmos, mas não tinham o Espírito Santo, não tinham o temor de Deus. Eles também podem ser os precursores dos heréticos gnósticos que reivindicavam espiritualidade no 2º século. É um negócio assim, né, terrível. O objetivo dessa carta de Judas: a carta começa e termina com uma afirmação de ação graciosa de Deus em nome dos crentes, ressaltando a preservação divina. Entretanto, os próprios cristãos devem batalhar pela fé. As responsabilidades dos cristãos são mais desenvolvidas ali nos versículos 20 ao 23 por uma série de exortações práticas. O balanço da carta expõe, especialmente levando em conta as analogias do Antigo Testamento, a presença secreta de falsos mestres dentro da comunidade, os quais buscam destruir a fé do povo de Deus. Então Judas está combatendo esses falsos mestres, esses heréticos. O esboço de Judas: nós temos a saudação, que é o versículo 1 ao versículo 2. Temos o nosso primeiro ponto, a advertência contra os falsos mestres dentro da comunidade. Versículo 3 ao versículo 19, dentro dessas advertências, desse segundo ponto, motivo para a advertência, lembrete do antigo povo ímpio, caráter do julgamento dos falsos mestres. Segundo ponto, exortações por perseverança. Versículo 20 ao versículo 23, manter a fé, resgatar os enganados. E nós temos no final uma doxologia, versículo 24 ao versículo 25. É uma preciosidade. E para a nossa verificação, para finalizar, aqui no livro de Judas, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam:
No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que maravilha! Leia, se aprofunde, tenha aferição noética no contexto da palavra de Deus. O Senhor continue abençoando a todos. Paramos por aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.